Nova York é uma cidade que nunca dorme, mas sob suas ruas movimentadas, algo misterioso acontece todos os dias. A fumaça que sai dos dutos. Você já se perguntou de onde ela vem? Muitos acham que é um efeito cinematográfico, outros acreditam que vem do metrô. Mas a verdade é ainda mais surpreendente. Lá embaixo, escondido sob toneladas de concreto, existe um dos maiores sistemas de vapor do mundo. Um labirinto de tubos superaquecidos que aquece prédios, movimenta máquinas e até alimenta hospitais. O sistema é gigantesco, mas quase ninguém fala sobre ele. E quando algo dá errado, as consequências podem ser impressionantes. Agora, imagine a pressão que circula por esses canos todos os dias. Estamos falando de vapor quente o suficiente para derreter asfalto e causar crateras no meio da cidade. Nova York é movida a vapor. Mas o que realmente acontece debaixo dessas ruas? Antes de continuar, um recado rápido. Realize o sonho de falar inglês fluentemente. Saiba mais na descrição. O vapor que escapa dos dutos de Nova York é um dos maiores enigmas urbanos para quem caminha pelas ruas da cidade. Enquanto os nova-iorquinos já se acostumaram a vê-lo sair das grades de ventilação e dos enormes tubos laranja instalados em meio ao trânsito, turistas ficam intrigados. Afinal, por que essa fumaça nunca para? A verdade é que esse vapor não é apenas um efeito visual ou um problema de infraestrutura. Ele faz parte de um dos maiores e mais antigos sistemas de distribuição de vapor do mundo, em operação desde 1882. São mais de 160 quilômetros de tubulações subterrâneas, transportando vapor superaquecido a mais de 200 graus Celsius, fornecendo aquecimento e energia para milhares de edifícios. Mas há algo mais. Nem todo vapor que sobe pelas ruas é intencional. Em alguns casos, ele escapa por rachaduras nos dutos subterrâneos, criando um espetáculo inesperado e, às vezes, perigoso. Em determinadas condições, um simples vazamento pode se transformar em uma explosão capaz de lançar tampas de bueiro a metros de altura, e esses incidentes já aconteceram. Um dos casos mais impressionantes foi registrado em 2007, quando uma tubulação explodiu perto da Grand Central Station, abrindo uma cratera gigante no meio da rua e espalhando destroços por todos os lados. Então, o que realmente está acontecendo sobre Nova York e quais os riscos que esse sistema pode representar? O vapor que vemos saindo das ruas de Nova York não é apenas um efeito colateral do sistema subterrâneo, ele é o próprio sistema em ação. Mas como exatamente essa tecnologia funciona? Tudo começa nas usinas de geração de vapor espalhadas pela cidade. Elas aquecem enormes quantidades de água até que ela se transforme em vapor superaquecido, atingindo temperaturas superiores a 200 graus Celsius e uma pressão altíssima. Esse vapor, então, é canalizado por uma rede subterrânea de mais de 160 quilômetros de tubulações, distribuindo calor e energia para milhares de edifícios. O princípio básico é simples. Quando a água é aquecida a ponto de se tornar vapor, ela se expande e pode ser transportada com eficiência, fornecendo calor sem a necessidade de caldeiras individuais em cada prédio. Assim, hospitais, hotéis, arranha-céus e até a icônica Estátua da Liberdade utilizam esse sistema para calefação, esterilização de equipamentos e até mesmo para o funcionamento de algumas turbinas. Mas se o sistema é eficiente, por que vemos vapor escapando pelas ruas? A resposta está na condensação. Conforme o vapor percorre as tubulações, parte dele esfria e volta ao estado líquido, formando água dentro dos canos. Para evitar o acúmulo desse líquido, que poderia causar golpes de ariete, uma espécie de choque hidráulico capaz de romper os dutos, válvulas especiais liberam o excesso na forma de vapor. Isso explica os pequenos jatos contínuos que saem das grades de ventilação, mas não os grandes vazamentos. Quando há rachaduras nos dutos ou falhas nas válvulas, o vapor escapa em volumes muito maiores, criando as colunas de fumaça características e, como veremos adiante, esses vazamentos podem ser um sinal de alerta para algo muito mais perigoso. Nova York não foi sempre assim. Antes dos arranha-céus imponentes e do vapor saindo das ruas, a cidade enfrentava um problema gigantesco, o aquecimento dos edifícios. No século XIX, cada prédio precisava de sua própria caldeira a carvão, gerando poluição, riscos de incêndio e manutenção constante. Foi nesse cenário caótico que nasceu a ideia de um sistema centralizado de vapor. Em 1882, uma revolução começou. O empresário Wallace Andrews fundou a New York Steam Company, dando início à maior rede de distribuição de vapor do mundo. O conceito era simples, mas brilhante. Em vez de cada prédio queimar seu próprio combustível, uma usina central geraria vapor e o distribuiria por meio de tubulações subterrâneas. Isso reduzia drasticamente a emissão de fumaça e tornava os edifícios mais seguros e eficientes. O primeiro grande teste do sistema veio em 1888, quando uma nevasca histórica paralisou Nova York. Enquanto outras fontes de aquecimento falharam,
os prédios conectados ao vapor continuaram funcionando. Isso consolidou a confiança no sistema e impulsionou sua expansão. Ao longo do século XX, a tecnologia evoluiu, novas usinas foram construídas e as tubulações se tornaram mais sofisticadas. Com o tempo, o sistema passou a fornecer energia térmica para hospitais, museus e até para o famoso Empire State Building. Mas o avanço não veio sem desafios. Explosões causadas por acúmulo de pressão e vazamentos tóxicos trouxeram tragédias ao longo dos anos. Apesar disso, o sistema resistiu e se adaptou, tornando-se parte essencial da identidade de Nova York. Hoje, ele continua a mover a cidade, escondendo segredos sob as ruas que poucos conhecem. A Con Edison, abreviação de Consolidated Edison, é a guardiã invisível do sistema de vapor de Nova York. Hoje, a empresa opera a maior rede de distribuição de vapor do mundo, fornecendo calor e energia para milhares de edifícios em Manhattan. Mas o que exatamente ela faz e por que esse sistema ainda é tão essencial? Atualmente, a Con Edison produz vapor em 7 usinas espalhadas pela cidade. Essas usinas queimam gás natural ou óleo para aquecer enormes quantidades de água, transformando-a em vapor sob altíssima pressão. Esse vapor é então canalizado por mais de 160 quilômetros de tubulações subterrâneas, aquecendo prédios residenciais, hospitais, universidades e até mesmo marcos icônicos, como o Grand Central Terminal. O grande diferencial desse sistema é a confiabilidade. Diferente da eletricidade, o vapor não sofre quedas de tensão e pode manter edifícios inteiros aquecidos mesmo em tempestades severas. Além disso, o calor gerado pelo vapor é distribuído de maneira uniforme, evitando oscilação de temperatura dentro dos prédios. Mas nem tudo é simples. O sistema enfrenta desafios constantes, como vazamentos, corrosão das tubulações e até explosões ocasionais. Para evitar esses problemas, a Con Edison realiza inspeções diárias e investe milhões de dólares em modernização. Sensores espalhados pelas ruas monitoram a pressão e a temperatura das tubulações em tempo real, garantindo que tudo funcione com segurança. Mesmo com avanços tecnológicos, a cidade ainda convive com cenas peculiares. Colunas de vapor saindo dos bueiros. Isso acontece quando a água da chuva ou de esgotos entra em contato com as tubulações quentes, gerando um espetáculo misterioso nas ruas. A Con Edison não apenas mantém esse sistema funcionando, mas também busca torná-lo mais sustentável. Hoje, parte da energia usada para gerar vapor vem de fontes renováveis, reduzindo a emissão de carbono. Apesar dos desafios, Nova York continua sendo movida a vapor e a Con Edison permanece no comando, garantindo que esse sistema centenário ainda tenha um papel essencial no coração da cidade. O sistema de vapor de Nova York é uma presença silenciosa, mas essencial na vida de milhões de pessoas. Sem que a maioria perceba, ele aquece hospitais, mantém arranha-céus confortáveis durante o inverno e até ajuda a preparar refeições em grandes cozinhas industriais. Mas como esse sistema realmente impacta o dia a dia da cidade? Para começar, imagine um hospital em pleno inverno nova-iorquino. O vapor não apenas mantém as salas aquecidas, mas também é utilizado para esterilizar equipamentos médicos. Em um local onde a higiene e a temperatura controlada são fundamentais, qualquer falha no fornecimento poderia causar problemas sérios. É por isso que muitos hospitais confiam nesse sistema confiável e estável. Nos prédios comerciais e residenciais, o vapor é uma alternativa eficiente aos sistemas tradicionais de aquecimento. Em muitos edifícios antigos de Manhattan, os radiadores a vapor são uma herança do passado, funcionando sem precisar de grandes atualizações elétricas. Para os moradores, isso significa um inverno sem preocupações com falhas no aquecimento. Além dos edifícios, o sistema de vapor também tem um papel curioso na culinária nova-iorquina. Restaurantes, hotéis e até padarias utilizam vapor para cozinhar alimentos de maneira uniforme e eficiente. Cozinhas industriais, como as de grandes hotéis, preferem esse método por oferecer calor constante e reduzir o risco de incêndios causados por chamas abertas. No entanto, nem tudo é invisível. Para os pedestres, a presença mais notável do sistema são as colunas de vapor, que escapam dos bueiros. O que muitos não sabem é que nem sempre isso indica um problema. Na maioria das vezes, a cena icônica ocorre quando a água da chuva ou dos esgotos subterrâneos entra em contato com as tubulações quentes, gerando um efeito cinematográfico nas ruas da cidade. Apesar de sua eficiência, o sistema não está isento de desafios. Vazamentos podem provocar o fechamento de ruas inteiras e há o risco, embora raro, de explosões. Os nova-iorquinos ainda se lembram do incidente de 2007, quando um cano de vapor explodiu perto da Grand Central, lançando uma enorme coluna de fumaça e escombros no ar. Desde então, a Con Edison reforçou os protocolos de segurança, utilizando sensores e inspeções constantes para evitar acidentes
ambientes. O impacto do sistema de vapor vai além do funcionamento diário da cidade. Ele também influencia políticas ambientais e estratégias de sustentabilidade. Hoje, a Con Edison trabalha para reduzir a pegada de carbono do sistema, integrando fontes de energia mais limpas e buscando alternativas para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. No final, o vapor continua sendo um elemento fundamental na engrenagem de Nova York. De hospitais a restaurantes, de edifícios históricos a hotéis de luxo, esse sistema centenário segue operando nos bastidores, garantindo conforto e eficiência para uma cidade que nunca dorme. Apesar de muitas pessoas nunca pensarem nisso, o vapor está presente em quase tudo que move Nova York. Invisível para a maioria, mas essencial para hospitais, arranha-céus, restaurantes e até para o conforto dos moradores. Ele aquece, esteriliza, cozinha e mantém a cidade funcionando, mesmo sob temperaturas congelantes. Mas será que esse sistema centenário continuará no futuro? A Con Edison já trabalha para torná-lo mais eficiente e sustentável, reduzindo sua pegada de carbono e buscando formas de modernização. Afinal, em uma cidade que sempre olha para o amanhã, até mesmo algo tão tradicional precisa evoluir. E da próxima vez que você caminhar por Nova York e vir o vapor saindo de um bueiro, talvez olhe para ele de forma diferente. Não é apenas fumaça no ar. É um dos sistemas mais antigos e impressionantes da cidade, operando silenciosamente sob seus pés. Porque em Nova York, mesmo aquilo que não se vê, está sempre trabalhando. Clique no vídeo que está na sua tela agora.